Demonstração narrada para vocês. Esse lábio entra na categoria de lábios ressecados. Como vocês podem ver, ó, a gente nem começou a mexer na boca dela, já tá saindo pelinha. Essa época do ano é bastante comum. Já falei aqui com vocês que o ideal é que a gente peça no ato da marcação para cliente esfoliar o lábio e hidratar bastante, porque a implantação do pigmento vai ser bem mais fácil e na cicatrização pós-procedimento também, tá? Vai ser bem mais tranquilo. Vocês vão ver que não vão ter maiores problemas, esse lábio ele vai ficar lindo, porém, dificulta mesmo a implantação. A gente implanta o pigmento, aí sai pelinha, aí fica aquela manchinha, a gente tem que voltar a implantar de novo. E pra quem é mais sensível, igual essa cliente, ela é bem sensível. Mas como o procedimento foi feito bem rapidinho, em torno de 35 minutos, ela aguentou bastante. E mesmo com a boca dela bem ressecadinha, que faz com que fique mais frágil também. Tô passando um anestésico, limpei com sabonete neutro e álcool. Película anestésica, 20% lidocaína, 8% benzocaína e 0,7% epinefrina. Deixei por 15 minutos, tá? E a gente tampa para abafar com plástico filme, tá? Passo com cotonete sempre. Não passar em volta da boca, na pele da cliente, senão pode queimar, tá bom? E não tem necessidade, a gente só vai fazer o procedimento mesmo na boca. É bom também, se a cliente tiver com a máscara, ela abafar com a máscara também, que ajuda. Tô limpando com lencinho umedecido. Vou passar um pouquinho de vaselina também, isso não é comum, tá? É porque, ó, nunca passo vaselina antes, vaselina lambreca um pouco, né? E a gente tenta esticar a pele, é um pouco dificultoso. Então eu sempre evito passar vaselina, só passo quando é necessário mesmo, tá? Mas no caso dela tava saindo muita pelinha. E aí eu passei pra eu tentar tirar algumas antes de começar o procedimento. Lembrando, gente, para vocês darem zoom, que vocês vão conseguir ver melhor o procedimento, que não tem como filmar mais pertinho que isso, porém dando um zoom fica perfeito. Eu só faço os meus cursos online dando um zoom, que eu consigo ver um pouquinho melhor. Tirando a vaselina. Olha, eu tentando tirar a pelinha com a mão. Tava saindo bastante pelinha mesmo, o lábio dela tava muito ressecado. Tô tirando o excesso de vaselina com papel, porque é muito importante que a gente limpe sempre direitinho essa vaselina para a pele não ficar muito escorregadia. Vamos começar agora o procedimento. Começa com o movimento de pêndulo, tá? Lembrando sempre de esticar pontualmente. Perguntei para ela se ela estava tranquila, que eu sei que ela é bastante sensível, ela já foi minha cliente de sobrancelhas. Foi a terceira sobrancelha que eu fiz na vida. A técnica que eu usei nela foi uma técnica de neutralização, porque apesar da boca dela não ser tão escura, ela tinha um subtom bem marronzinho, principalmente na parte superior. Mas como não era tão escura, eu só queria mudar realmente esse subtom, usei neutralização com aplicação de cor. Todas as duas tintas, né? Usei Hot e o Sun no mesmo batoque. E ficou lindo. Já já aí a gente já acaba, que esse procedimento foi bem rapidinho. Vocês vão ver como que ficou maravilhoso.
degradou para um rosinha, sabe? Ficou muito lindo. Biqueira sempre cheia de pigmento. Movimento de pêndulo. Lembrar sempre de esticar pontualmente. A gente não estica como um todo a boca, a gente estica aonde a gente está fazendo. É muito importante para a implantação do pigmento ser perfeita e depois cicatrizada não dar aquela impressão de tinta no rosto da pessoa, porque a micropigmentação labial, quando não feita corretamente, fica com aquele aspecto de tinta. E essa técnica, o mais legal dela é que ela pareça que você nasceu assim. Fica lindo cicatrizado. Coloquei mais um pouquinho de vaselina aí anteriormente e limpei com um papel para tirar a oleosidade e eu conseguir esticar com precisão. Movimento de vai e vem e curtinho, tá? Apertadinho, porque senão depois a gente tem que fazer muitas voltas e esse procedimento pode ser que fique longo. Com um procedimento longo, a cliente sente mais porque o anestésico vai saindo conforme a gente vai limpando, vai perdendo seu efeito. Então, por isso, eu falo da importância da gente fazer um procedimento o mais rápido possível. Não é pressa, é técnica mesmo, tá? Normalmente eu seguro o dermógrafo com 2 dedos, né, na frente, assim. A maioria das pessoas segura só com um, como se estivesse escrevendo, né, segurando um lápis. Eu seguro dessa forma diferente, porque eu gosto de usar dermógrafo pesado e minha mão é muito pequena, então cada um se adapta de uma forma. O importante é fazer o movimento certo, né, a 90 graus sempre, para implantar certinho, para não dar lesão nessa boca, para não inchar muito. Lembrando que, falando em porcentagem aí, 95% das clientes não sentem dor nenhuma e não incham em excesso também. Pode ser que algumas pessoas inchem um pouco mais e você, por talvez não ter experiência, se é a primeira vez que acontece com você, você se assustar um pouco, mas lembrando que é muito normal. Ela mesma vai te falar, mas dá um arranhadinho na minha mão, na minha perna, qualquer lugar do meu corpo já fica muito inchado, é normal, tá? Não é inchaço de técnica errada, de ângulo errado ou de procedimento muito longo. Por isso a minoria incha e a minoria também sente dor. Eu gosto sempre de perguntar para a cliente se ela tá se sentindo bem, porque muitas pessoas não falam e você imagina, se coloca no lugar da cliente. Você sentindo dor, com vergonha de falar, né? E aí depois você tem uma impressão ruim sobre o procedimento. Então eu sempre pergunto se tá tudo bem. Antes de começar o procedimento, eu pergunto se ela é sensível ou se ela é mais resistente à dor. Então, quando ela é mais sensível, eu tomo um cuidado ainda maior. Eu sempre falo que eu sou muito observadora, então eu aprendo muito com as minhas clientes, com o que elas me contam. Eu já ouvi relatos de pessoas que não voltam, algumas profissionais, por ter medo de conversar com elas, por elas serem muito caladas e elas não conseguirem expressar o que elas estão sentindo, não falarem o que querem, né? Por não ter mesmo essa abertura. Então, deem espaço para cliente de vocês se sentirem seguras perto de vocês. E com isso vocês podem ter certeza também
que vocês não vão ter problemas maiores, porque as clientes também vão, além de gostarem do seu procedimento, elas vão ter um carinho, um respeito por você, às vezes inclusive até um amor por você, e é muito legal a gente conseguir dar essa atenção para a cliente, tratar ela com carinho, com respeito, com cuidado. Eu acho muito importante falar isso pra gente se atentar a isso e não fazer um procedimento igual um robô, né? Porque tem cliente que nem dorme antes de fazer procedimento com a gente. O nosso trabalho é muito sério, a gente trabalha com autoestima, com pessoas que ficam ansiosas para conhecer a gente, para fazer o procedimento. É um procedimento um pouco mais caro, a gente sabe por quê, porque os materiais são caros, porque aprender é caro, leva tempo. Então elas não é um procedimento, vou ali fazer uma unha, que é mais baratinho. Também tem sua importância, mas é um procedimento que às vezes você tem que se planejar um pouco mais, né? Então, vamos se atentar a isso, ao cuidado com a cliente. Ainda estou no movimento de pêndulo, esticando pontualmente para o pigmento implantar perfeitamente, 90 graus, o dermógrafo. Limpando sempre para não implantar sangue. Quando a pele começa a ficar um pouco mais ressecada, eu coloco a vaselina, venho com o lenço, tiro. Também a vaselina ajuda a tirar o pigmento que às vezes resseca na pele com mais facilidade, tá? Ó, nem comecei a fazer na parte inferior e já tá ainda soltando mais casquinha. E eu tô tentando tirar porque eu acho que eu já vou descer. Isso. Gente, o pigmento ele demora pra subir, tá? Quando eu falo isso, eu digo que, por exemplo, quando ela chegar em casa, o procedimento vai estar ainda mais lindo, a cor ainda mais bonita. Por isso, se vocês querem aí um portfólio maravilhoso, façam da família de vocês, amiga, peça para ela esperar 1 horinha, que a boca vai dar ainda mais uma desinchadinha e a cor vai estar linda. Limpa sempre para não implantar a linfa ou sanguinho, senão pode dar um coágulozinho. E para vocês poderem trabalhar com procedimento limpo, né? A biqueira do dermógrafo solta bastante tinta, a gente não tem como controlar muito isso. Por exemplo, igual no Tebori, que a gente pega a tinta só na pontinha. Então, procedimento de micropigmentação labial e de shadow, por exemplo, gasta mais pigmento. Percebam como o procedimento dela tá degradando pro rosinha. A gente às vezes usar a mesma tinta, o mesmo pigmento em várias pessoas diferentes, cada pessoa vai ficar com uma cor. Isso é muito legal, porque tem a ver com o subtom da cliente também. Dela eu usei meio a meio, devo ter usado aí 4 gotinhas de Hot, 4 gotinhas de Sun. Não me atento muito a isso, porque cada boca é de um tamanho. Tem boca que é muito fininha, tem boca que é muito mais carnuda, né? Então, eu vou sempre no olho mesmo. Mas normalmente a gente usa em torno de 6 a 8 gotas por procedimento, é uma média. Olha que lindo que tá ficando, gente. Se já tá subindo rápido assim o tom, você imagina depois, mais tarde, daqui 1, 2 horinhas, ela chegou em casa, já me mandou mensagem, me mandou foto, que tava lindo, ela tá amando. E nós já estamos aí com 14 minutos de procedimento. Ou menos, né? Porque
Aqui eu juntei todos os vídeos, então tem a parte também da gente colocando o anestésico. Então deve ter aí o que? Uns 12 minutos. Uns 12 minutos aí de procedimento. E eu já tô quase acabando o geral. A parte depois que demora mais é a finalização. É eu voltar onde em algumas partes pode estar mais clarinho. Volta onde somente é necessário mesmo. Trabalhar com um procedimento natural assim, gente, é a melhor coisa do mundo. A boca não sofre muita agressão. Então, o pigmento ele sai pouco. O corpo não expulsa o pigmento, não solta muita linfa, não solta muito sangue. O corpo não olha aquilo como algo traumático. Então a cicatrização é muito rápida, muito tranquila. O lábio em 4, 5 dias já está perfeito. E a cor só vai ficando cada dia mais linda. É impressionante como esses resultados cicatrizados, eles simplesmente não parece que a pessoa fez procedimento nenhum. E a mudança é drástica. Vou postar uns vídeos cicatrizados para vocês, que fica até melhor para vocês verem o quanto que é impressionante. Movimento de pêndulo. Acho que nela eu só vou fazer um movimento de cima para baixo na finalização. Eu falo sempre que nos meus procedimentos são detalhes que mudam. É o pouco que muda e que como vale a pena trabalhar com esses procedimentos bem naturais, que fica muito lindo. Acho que eu tô lendo aqui a boca dela. Eu acho que ela tá falando que ficava assustada, né? Que via aqueles bocões super inchados, com um procedimento muito agressivo, boca roxa. Boca roxa acontece por conta do uso excessivo de epinefrina e a boca muito inchada por vários fatores. Esse cotonete caiu, tava limpo, tá? Era outro que tava na bancada, não era o de anestésico. E inchaço em excesso acontece por vários fatores. Não esticar pontualmente. Eu já vi, gente, vídeos de pessoas fazendo procedimento sem esticar, só passando o dermógrafo. Deu dó de ver da cliente, com certeza aquilo vai ficar com o pigmento implantado errado, aquele aspecto de tinta, aqueles pontos na boca, né, de tinta. Dermógrafo muito deitado. A gente pode deitar um pouquinho, mas o ideal é que a gente sempre faça 90. Mão muito pesada, a gente trabalha com a mão leve. E aí no final das contas, às vezes esses procedimentos eles nem fixam muito a mais não. Se fixar muito a mais é porque deu excesso de tinta na superfície. Então não vale a pena trabalhar com esse efeito mais profundo, mais forte. E já estamos em quase 20 minutos de procedimento. E quase finalizando. Esse é o ideal, tá, gente? Sempre vai ser o ideal. É que a gente faça esse procedimento o mais rápido possível para a cliente, para ela aguentar, para ela não precisar repassar o anestésico e esse procedimento não inchar tanto, não ficar roxinho. Boca roxa é excesso de epinefrina e acontece mesmo, e atrapalha na fixação também do pigmento depois cicatrizado.
queixo sempre solto, tá, gente? Olha eu esticando pontualmente, ó. Pede pra ela ficar com a boca semi-aberta, não muito aberta e nem fechada. Movimento rápido, porque eu uso velocidade bem rápida, gosto de trabalhar numa velocidade mais rápida no meu dermógrafo. E já vamos à finalização, que às vezes demora tanto quanto o procedimento no geral. Pronto. Agora vamos voltar em outras partes necessárias. Normalmente são as mesmas: cantinho e arco do cupido. Passei vaselina. Olha como que já tá lindo. Tô mostrando pra vocês a pelinha que tá saindo muito desse lado. Eu vou ter um trabalhinho com ela aí nesse cantinho. Tentem dar zoom aí pra vocês conseguirem enxergar. O que acontece? A gente passa o dermógrafo, implanta o pigmento, fica lindo. Aí começa a sair a pelinha. Aí dá uma manchinha. A gente tem que voltar e passar de novo. Tem problema? Não. Mas o ideal é que o lábio esteja sempre hidratado, fale isso no ato da marcação, e que a gente não estenda esse procedimento. Ah, porque o lábio tá ressecado, então quer dizer que por isso que eu demorei 1h30, 2 horas. Não. Independente do lábio estar ressecado ou não, a gente precisa fazer esse procedimento no tempo certo, tá? Essas partes do rosto são bem molinhas, então a gente mesmo com a mão levinha, parece que a gente tá machucando a pessoa, passando com a mão forte demais, mas não, tá, gente? Passei mais vaselina. Olha, parece que a mão tá super pesada, mas eu tenho a mão extremamente leve. E a gente tem que sempre se atentar a isso, pra gente não machucar a cliente. Olha como que o lábio dela já tá lindo. E ainda faltam aí mais 10 minutinhos pra gente finalizar. Papel pra tirar a oleosidade da vaselina. E vamos à finalização. Ó, vou fazer no mesmo lugar que eu tava tirando a pelinha, porque a pelinha levou junto a nossa implantação que a gente fez. Aí, se vocês estiverem se perguntando, então se esse lábio não tivesse ressecado, seria mais rápido ainda? Sim. Pelo menos aí uns 5 minutos mais rápido. E na cicatrização também, se continuar saindo pelinha, pode ser que esse pigmento saia mais do que de uma pessoa que tá com o lábio bem hidratado, tá? Avisa ela a importância de usar hidratante Bepantol para hidratar bastante e evitar que saiam mais pelinhas. Se sair é muito normal, tá, gente? Mas evitar que com a pelinha às vezes pode sair também pigmento junto. Falando numa próxima sessão, ela já consegue aplicar cor, por exemplo, colocar só um vermelhinho, porque a boca dela tinha subtom marrom, porém não era tão escura. A minha boca era muito mais escura que a dela.
A minha eu fiz neutralização 2 vezes, nunca consegui aplicar cor. E eu acho que eu nunca vou pôr porque mesmo que a gente consiga clarear bastante essa boca, nunca é igual de fato uma boca clara mesmo, sabe? Porque era muito escura, muito roxa e o resultado só com neutralização já dá um rosinha, já fica lindo, então não precisa. A gente foca muito, né, para todo mundo na aplicação de cor, mas nem sempre é necessário, que só a neutralização já deixa lindo. Não vejo ela fazendo muitas expressões, o corpo ele fala, né, gente? E quando a cliente já tá sentindo dor, sentindo algum incômodo, eu já sei. Porque fica nos olhos dela, apertando a mão, respirando muito fundo. Como a gente tá com a mão no rosto dela, às vezes a gente tampa um pouco o nariz dela em alguns ângulos. Pode ser que ela fique com a respiração um pouco, né, profunda. Olha, agora ela deu uma respirada forte. Mas quando a pessoa respiração profunda de dor, ela até solta o ar, sabe? E a gente já consegue ver nos olhos dela. Dificilmente ela consegue ficar com os olhos fechados. E os olhos ficam brilhando bastante também. E lembre-se sempre de perguntar para ela se tá tudo bem. Porque tem gente que não fala. Espera a gente perguntar, fica com medo de ser indelicado, de atrapalhar. E fica aí sofrendo. Depois ela fica com uma impressão ruim sobre o procedimento e pode ser que assuste outras pessoas, né? Falando que dói muito. Eu já tive clientes que vieram que falaram: ó, só vim porque minha amiga falou que não dói, que você tem a mão leve, que senão eu jamais teria coragem de fazer esse procedimento. Olha como parece que a mão é pesada, que a boca é molinha, né? Então, qualquer encostadinha parece que a gente tá apertando bastante. E esse procedimento já tá lindo demais, hein? Voltar para fazer aonde a gente fez, mas por algum motivo tá mais clarinho, né? Não tem problema. A única coisa que vocês vão se atentar é quanto ao tempo. O tempo tá tranquilo, você não tem nenhuma hora aí de procedimento, vocês podem voltar sem problema nenhum, tá? A gente só não volta mais, mesmo se alguma parte tiver mais clarinha ainda, se esse procedimento se estendeu demais. Então, você aguarda, espera o pigmento subir, porque às vezes tá com aspecto manchadinho. Mas já aconteceu, por exemplo, uma vez eu fiz a boca de uma amiga minha e ela teve que subir no andar de cima para fazer o cabelo dela. E já tinha praticamente finalizado, eu só ia fazer mais algumas partezinhas, né? Quando ela desceu, depois mais ou menos de 1 hora, não tinha nenhuma manchinha, nenhuma. O procedimento estava perfeito. Claro que grandes manchinhas vocês vão voltar e vão refazer, mas pequenas manchinhas você já tá ali fazendo o procedimento há 40 minutos, 1 hora, dificilmente vai ter alguma mancha quando vocês estão executando da forma correta. Então, pode ser que em algumas partes demora mais para subir o pigmento mesmo, tá? Tá ficando lindo, né? Já já vai acabar. Menos de 5 minutinhos aí.
Se eu não me engano agora eu devo estar fazendo o movimento de lado. De cima para baixo, agora o pêndulo. Voltando naquela partezinha que tava saindo bastante pelinha. E aí com certeza levou embora também um pouco de pigmento. Lembrar sempre de esticar pontualmente, de limpar a pele em volta se você passou vaselina, para você conseguir esticar com precisão. Não utilizar muitos lenços, não tem necessidade, tá? No máximo estourando 2. Eu acho que aí eu usei só um. É o suficiente, mas quando a gente tá iniciando, a gente vê o lenço todo sujo, dá um desespero, parece que não vai limpar mais, mas esse lenço tem poderes mágicos e e ele limpa muito. Pode ficar despreocupado. Cantinho. Limpar sempre para vocês conseguirem enxergar o que está acontecendo. Papel para tirar a oleosidade, um pouquinho da linfa também. E até tirar um pouco do umedecido, né, do lenço. Movimento de cima para baixo. Vocês perceberam que no procedimento, no primeiro, né, sem ser a finalização, a primeira parte, eu fiz pêndulo e depois eu mesclei com o de lado e o de cima para baixo. Esticando assim para ver se ela está sem manchinhas. Uma ótima dica. Vocês vão ver se o pigmento tá implantado direitinho. É a melhor forma de ver se a gente já consegue finalizar o lábio ou não, tá? Gosto também de levantar. Se eu não me engano, no procedimento dela eu não levantei, mas a maioria eu levanto e às vezes até faço ele em pé, para eu ter uma visão geral, porque de lado assim a gente tem uma visão um pouco limitada, né? A gente tem que virar a cabeça, virar o rosto da cliente, e às vezes levantando a gente tem uma visão um pouco mais ampla, uma visão mais macro. Esticando sempre pra gente não deixar esse lábio manchadinho. Ó, se eu tô esticando assim é porque eu já acho que o lábio finalizou. Só que ao esticar a gente sempre acha um lugarzinho que falta ainda. Sempre não, né? Vai chegar uma hora que a gente não vai achar mais e aí o lábio está prontíssimo, finalizado. E se ter alguma partezinha que tiver um pouquinho mais clarinho, pode ser porque ainda o pigmento tá subindo, tá, gente? Uma mancha drástica, essa parte tá muito branca. Não, aí a gente volta e repassa.
Mudei um pouco meu ângulo, tava fazendo meio que meio que atrás dela, né? O lábio dela inchou um pouquinho, nada demais, mas mais inchado do que o comum. Provavelmente por conta mesmo das pelinhas dela, por conta do lábio estar bastante ressecado. Quando a gente tira a pelinha em casa, não sai um pouquinho de sangue, não machuca um pouquinho. Então, o lábio dela tá um pouquinho mais frágil. Mas nada demais, porque o procedimento mesmo é feito numa camada superficial, muito natural, então não há muita agressão. Olha como que tá lindo, muito homogêneo. Vaselina. Olha como que tá lindo. Como que degradou pro rosinha. Como que ele tá homogêneo, como que a parte superior tá sem aquele aspecto marrom. Essa é a técnica de neutralização com aplicação de cor na mesma sessão. Limpando com algodão e água filtrada, tá? Ficou muito lindo, muito. Ela amou. A mãe dela já quer fazer. Ela achou maravilhoso, me mandou mensagem depois, falou que ficou ainda mais bonito depois, quando ela chegou em casa. E fica mesmo. Provavelmente ficou um rosinha mais fortinho, sabe? Nada que seja não natural, tá, gente? Mas é a cor um pouco mais intensa somente mesmo. Eu, como uma boa virginiana procurando defeitos, normalmente acontece de eu aí tá limpando, a pessoa pensando, nossa, finalmente acabou. Aí eu vou lá e ligo o dermógrafo de novo e corrijo alguma partezinha que possa vir a estar clarinho. E finalizamos esse lábio. Se eu repassei a vaselina, é porque ele está finalizado. E ficou maravilhoso. Olhem essa cor perfeitamente implantada. Pouco inchaço, mas o inchaço que teve com certeza foi por conta desse frio que tá fazendo aqui agora. Ficou muito lindo. E tá finalizada essa demonstração. Foi uma técnica de neutralização com aplicação de cor na mesma sessão. E ficou maravilhosa.